Paulo Souza vai repetir o trabalho de Jorge Jesus no Flamengo? Grande trabalho de 2019? Pois é, um técnico que já foi do Botafogo, já foi de outros clubes por aí. O Barroca deu a sua opinião lá no Charla Podcast. Rapaziada, você que não segue o Charla Podcast, se inscreve lá, ó, tô aqui inscrito, com o sininho ativado, tá? Charla Podcast, Charla, não dá strike na gente não, valeu? Gosto muito do trabalho de vocês. Vamos só acompanhar aqui, vamos lá, vamos dar play no vídeo aqui, vamos ver o que o Barroca falou aí. Paulo Souza vai repetir o trabalho de Jorge Jesus? Solta a voz, Barroca. Fala, galera, sabor novo da Forneria Original. Leite ninho com chocolate. Quer uma pizza dessa? Quero. Cola aqui no link da descrição. Como você é estudioso, Barroca, vou aproveitar para perguntar, porque a gente, né, humildemente, não conhece tanto. E tem muitos rubro-negros vendo a gente. Então, eu vou ser humilde que não conheço tanto o trabalho do Paulo Souza. Não se esquece não, hein, parceiro. Se inscreve no canal. Amassa aí. Não sei se você conhece. Eu fui estudar depois que foi contratado. Né? Como você é estudioso, me impressionou muito a outra vez que você esteve aqui, de falar em relação à Universidade de Chile, aos técnicos sul-americanos, também aqui ao futebol brasileiro. Imagino que você acompanha também o futebol português, né? Os técnicos portugueses em geral. Quem é esse técnico que tá chegando pro Flamengo, assim, o Paulo Souza? O que dá pra falar dele? Eu tenho um conhecimento de algumas coisas que ele já fez, mas não o suficiente para chegar aqui publicamente e dar um parecer. Eu acho que é uma obrigação nossa, primeiro, recebê-lo bem, né? E, obviamente, as pessoas de dentro do clube vão fazer isso. E quando ele jogar contra os treinadores brasileiros, ele não tem a dúvida que ele vai ser bem recebido. Se ele começar a ganhar, meter goleada em todo mundo, não sei não, irmão. Porque o Jorge Jesus, ninguém gostava do Jorge Jesus. Por todos. Não conheço a fundo a sua equipe de trabalho, mas pela experiência, pela história, é um cara que jogou em altíssimo nível, foi um jogador de altíssimo nível, é um cara que caminhou, fez a sua caminhada como treinador também em altíssimo nível. Tem referências públicas de diversos jogadores também de altíssimo nível, o credenciando como um grande treinador. Não só falando de futebol, a gente tem recentemente aí uma entrevista do Pablo, zagueiro, falando que ele é um cara que conseguiu tirar o seu melhor. E isso, para mim, já é um grande indicativo de ser um treinador preocupado nas relações, preocupado com o lado humano, preocupado... Então, assim, eu não tenho um conhecimento tão profundo para falar publicamente sobre o trabalho dele, mas que ele tenha certeza que vai vir para um clube onde se tem uma expectativa muito alta, né? Que ele sucede também profissionais com um nível muito alto, porque eu também acho que é muito importante se falar aqui, e quando se fala isso publicamente, a tendência é tomar porrada, mas a gente precisa fazer isso, inclusive, para absorver as porradas. A gente precisa dar crédito ao Renato. Tava indo bem, Barroca. Tava indo bem. O Renato não é um profissional qualquer. O Renato é um cara que entrega resultados de alto nível. Outro dia eu tava vendo um jogo retrô aí, e ele era finalista da Copa do Brasil em 2006. Depois foi campeão com o Fluminense em 2007. Depois foi campeão com o Grêmio. E foi campeão da Libertadores com o Grêmio. E foi pra final da Libertadores com o Fluminense. Ele já tá em altíssimo nível há muito tempo em clubes diferentes. Eu gosto do Barroca, velho. Pior que eu gosto do Barroca. Mas não fala isso. Diferentes, entregando. Então, assim... É muito importante a gente não cancelar, como diz hoje, né? A gente massificar um rótulo negativo em um profissional que está há muito tempo trabalhando em alto nível. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa responsabilidade pública de valorizar. Não é porque o Flamengo não ganhou a Libertadores, de repente, por um lance isolado, ou por uma situação específica, a gente tirar o crédito e o valor de um profissional que está tantos anos aí trabalhando em alto nível. Então... é importante que o novo treinador do Flamengo também saiba que ele está chegando e substituindo um grande profissional. Esse frenesi do Flamengo, essa loucura toda que a torcida do Flamengo promove, que tem o lado bom e tem o lado negativo. O lado negativo é esse lado. Se você pegar, e até pro Brasil, essa loucura do Flamengo fritou pro Flamengo, mas acaba fritando pra opinião pública. O Rogério e o Renato, que antes do Flamengo, o Rogério... muito recente, mas o Renato, pelos trabalhos que vinha fazendo, pelo menos do Grêmio, já era colocado nessa prateleira que o Cantarelli botou o Cuca, olha. Caso o Tite saia, olha, o Renato aí, hein? O Rogério já era apontado também, olha, o Rogério, um cara desse, pô, com conhecimento, todo mundo trabalha com o Rogério e fala que, pô,
treinamento, o cara não repete treinamento, Maior exercício e técnico tal. da história do Fortaleza. O cara com trabalho. E aí passaram pelo Flamengo hoje. Você vai botar na opinião pública, pô, sabe nada. Isso é complicado. E o Paulo Souza chega num clube onde existe isso. É frito, ou o cara ganha, ou o cara é frito. E sai daqui queimado. Mas, por outro lado, ele parece que tá motivado, que tá dizendo que, olha, é uma oportunidade de eu conquistar algo, é o melhor elenco que eu vou ter na vida, que eu já trabalhei, e pode me projetar para pegar um grande clube europeu. Você acha que é possível um trabalho semelhante ao do Jorge Jesus, pela carreira do Paulo Souza, que é um cara até mais rodado do que o Jesus em outras ligas, né? Ele alcançar uma primeira prateleira da Europa? É possível, claro. Tudo é possível em futebol. Infelizmente, outro dia uma pessoa falou pra mim que só não é 100% sorte porque não joga no dado. E é verdade. Então, tudo é possível. É porque tem muita gente que fala assim que o Jorge Jesus tem um trabalho... Aquele trabalho de 2019, o que aconteceu em 2019... Nem mesmo se ele voltar, acontecerá de novo. Você acha tem um ditado que fala a expectativa é a mãe da merda. Né? Isso. A expectativa é a mãe da merda. A expectativa é a mãe da merda. É aquela história, você ama a Paola Oliveira, você quer deixar de amar, fica uma semana com ela que você vai começar a ver os defeitos. Né? Então... então é verdade, a expectativa é importante a gente não nem pra cá, nem pra cá. A gente O Diogo Nogueira vai ficar puto, hein, velho? saber exatamente qual é a nossa real prateleira, qual é a real prateleira dos profissionais. Não existe super-homem, por mais que hoje se tenha uma necessidade muito grande de se colocar alguém como responsável, como vilão, como ídolo, como... Não existe isso. O futebol é muito complexo, envolve muita gente, envolve muitas pessoas, envolve familiares, envolve agentes, envolve interesses paralelos, envolve sentimento de torcedor, envolve influência externa com interesse. É muito complexo. Nunca vai ser só uma pessoa, nunca vai ser só um caminho. Não tem super-homem, não tem o cara que é o responsável. Não existe isso. Não existe o responsável. É um conjunto de situações... Obviamente, pessoas que têm competências, elas vão influenciando, ajustando, protegendo, mas não existe super-herói. É importante deixar isso claro. Isso. Bom, parceiro, acompanhamos aí a conversa lá do Charla Podcast. Quem não é inscrito lá, se inscreve lá. Não se esquece de se inscrever aqui também. O Barroca dando a opinião dele aí, né? A opinião dele. Discordo dele em relação a Renato Gaúcho e tal, mas eu gosto do Barroca, não tenho nada contra ele. Parabéns ao pessoal do Charla Podcast. Valeu, galera. Tamo junto e até a próxima.